Existe um ranking mundial onde o Brasil ocupa o primeiro lugar há mais de 20 anos consecutivos. Não é no futebol, não é na agricultura, não é em nenhuma área onde o Brasil costuma ser lembrado quando o assunto é liderança global. É na reciclagem de latas de alumínio. Desde 1998, o Brasil recicla mais latas de alumínio do que qualquer outro país do mundo. Mais do que os Estados Unidos, mais do que a Alemanha, mais do que o Japão, mais do que qualquer nação desenvolvida com décadas de tradição em sustentabilidade e gestão de resíduos. Em 2023, o Brasil reciclou 97,6% de todas as latas de alumínio que produziu. Para comparar, a média europeia está em torno de 75%. Os Estados Unidos reciclam menos de 50%. E o Japão, que é frequentemente citado como referência mundial em reciclagem, recicla aproximadamente 87% das suas latas. O Brasil recicla quase 100% das suas latas de alumínio. E faz isso não por imposição governamental, não por multas pesadas, não por uma cultura ambiental que o país não tem em outras áreas. Faz porque criou um modelo econômico de reciclagem que funciona, que gera renda, que movimenta bilhões de reais por ano e que resolve um problema ambiental gigantesco, como consequência de um incentivo financeiro muito bem desenhado. Hoje você vai entender como o Brasil chegou a esse número extraordinário, o que torna o modelo brasileiro único no mundo, quanto dinheiro e quantos empregos essa indústria gera, o que o planeta poderia aprender com o Brasil nessa área e por que essa conquista silenciosa merece muito mais reconhecimento do que recebe. Se você toma refrigerante em lata ou cerveja em lata e nunca parou para pensar que o Brasil é o campeão mundial de reciclagem desse produto há mais de 20 anos, esse vídeo vai te surpreender. Deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Alumínio, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Vamos direto aos números. Vamos começar pelos dados, porque eles são mais impactantes do que qualquer análise. Em 2023, o Brasil reciclou 97,6% de todas as latas de alumínio consumidas no país. Isso representa aproximadamente 18,6 bilhões de latas recicladas em um único ano. Se você empilhasse essas latas uma sobre a outra, a pilha teria mais de 2 milhões de quilômetros de altura, o suficiente para ir à Lua e voltar mais de 2 vezes. O Brasil é campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio desde 1998. São mais de 25 anos consecutivos no topo do ranking global. Uma consistência que não tem paralelo em nenhum outro indicador de sustentabilidade no mundo. Para entender o que esse número significa, precisamos compará-lo com outros países. Os Estados Unidos, maior economia do mundo, recicla menos de 50% das suas latas de alumínio. A Europa como bloco fica em torno de 75%. O Japão, referência mundial em organização e sustentabilidade, recicla aproximadamente 87%. A Austrália está em torno de 80%. O Brasil, com 97,6%, não está apenas na frente. Está em uma categoria completamente diferente. É como comparar um corredor olímpico com um corredor de fim de semana. A diferença não é de grau, é de sistema. E o mais fascinante é que esse resultado não foi alcançado porque o Brasil tem uma cultura ambiental mais avançada do que esses países. Foi alcançado porque o Brasil criou um modelo econômico que alinha os incentivos financeiros de cada participante da cadeia com o objetivo ambiental de reciclar ao máximo. Para entender a magnitude da conquista brasileira, precisamos entender o que é o alumínio e por que reciclá-lo tem uma importância que vai muito além de questões ambientais abstratas. O alumínio é um dos metais mais abundantes da crosta terrestre, mas extraí-lo do minério que o contém, a bauxita, é um processo extraordinariamente intensivo em energia. Para produzir uma tonelada de alumínio primário a partir da bauxita, são necessários aproximadamente 13.000 a 14.000 kWh de energia elétrica. Para comparar, isso é suficiente para abastecer uma casa brasileira média por mais de 3 anos. Mas reciclar alumínio é completamente diferente. Para produzir alumínio a partir de latas recicladas, o processo usa apenas 5% da energia necessária para produzir alumínio primário. 5%. Isso significa que cada lata reciclada economiza 95% da energia que seria necessária para produzir aquele alumínio do zero. Em um país que tem a Amazônia, que é frequentemente pressionado sobre sua pegada ambiental, e que discute custos de energia em todos os setores da economia, essa economia de 95% de energia por lata reciclada tem um valor econômico e ambiental concreto e mensurável. Além da energia, o alumínio pode ser reciclado infinitamente sem perder qualidade. Ao contrário do plástico que se degrada a cada reciclagem ou do papel que tem um número limitado de ciclos, o alumínio reciclado tem as mesmas propriedades do alumínio virgem. Uma lata produzida hoje pode ser reciclada, transformada em nova lata e usada novamente em um ciclo que pode se repetir para sempre. O alumínio reciclado também tem valor de mercado significativo.
Diferente do papel ou do vidro, que frequentemente precisam de subsídio para tornar a reciclagem economicamente viável, o alumínio tem preço de mercado suficientemente alto para gerar lucro em toda a cadeia de reciclagem. E é exatamente esse preço de mercado que é o segredo do modelo brasileiro. E aqui chegamos ao coração da história. O motivo pelo qual o Brasil recicla quase 100% das suas latas enquanto países muito mais ricos e organizados ficam muito atrás. O segredo é o catador. O Brasil tem uma população estimada de 800 mil a 1 milhão de catadores de materiais recicláveis, que trabalham coletando material nas ruas, nos lixões e nos pontos de coleta e vendendo para cooperativas e intermediários que repassam para as indústrias de reciclagem. No caso específico das latas de alumínio, o preço de mercado pago ao catador é suficientemente alto para fazer dessa atividade uma fonte de renda real e relevante. Uma lata de alumínio vazia pesa aproximadamente 14 a 15 gramas. Com o quilo do alumínio sendo negociado na faixa de 4 a 6 reais, dependendo do momento, um catador que coleta 70 latas tem em mãos 1 quilo de alumínio, que vale entre 4 e 6 reais. Para alguém que não tem outras fontes de renda, coletar latas é uma atividade economicamente racional. E é exatamente por isso que o Brasil recicla quase 100% das suas latas. Porque cada lata que vai para o lixo representa dinheiro que alguém deixou de ganhar. E em um país com desigualdade social significativa, há sempre alguém disposto a coletar esse dinheiro. É um sistema que resolve um problema ambiental gigantesco, como consequência de uma realidade social dolorosa. Os catadores são, em sua maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica que encontraram na coleta de recicláveis uma forma de geração de renda. É uma solução criativa e eficaz, que emerge da necessidade e não de uma política planejada de cima para baixo. E funciona melhor do que qualquer política de reciclagem de cima para baixo que qualquer governo do mundo desenvolvido conseguiu implementar. Mas o catador é apenas a ponta mais visível de uma cadeia industrial muito maior que pouquíssimos brasileiros conhecem em sua totalidade. Por trás de cada lata reciclada existe uma indústria organizada que movimenta bilhões de reais por ano. Cooperativas de catadores que organizam a coleta e aumentam o poder de negociação dos trabalhadores. Sucateiros e intermediários que compram o material das cooperativas e dos catadores individuais e o vendem em lotes maiores para as indústrias. Indústrias de reciclagem que fundem o alumínio coletado e produzem lingotes de alumínio secundário. E as próprias indústrias de embalagem que compram esse alumínio secundário para fabricar novas latas. A empresa Novelis, que é a maior recicladora de alumínio do mundo e tem uma de suas principais operações no Brasil em Pindamonhangaba, em São Paulo, recicla sozinha mais de 50 bilhões de latas por ano globalmente. A unidade brasileira da Novelis é uma das mais eficientes do mundo e serve como referência técnica para as operações da empresa em outros países. A Associação Brasileira do Alumínio, a ABAL, estima que a cadeia de reciclagem de alumínio no Brasil gera diretamente mais de 180 mil empregos formais e informais, e movimenta mais de 6 bilhões de reais por ano, considerando toda a cadeia desde o catador até a indústria. Para o meio ambiente, os números também são expressivos. Em 2023, a reciclagem de 18,6 bilhões de latas evitou a emissão de aproximadamente 500 mil toneladas de gás carbônico equivalente. É como tirar 200 mil carros das ruas por um ano inteiro. E economizou energia suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Florianópolis por mais de um ano. E aqui chegamos ao ponto que transforma essa história de orgulho nacional em uma contribuição genuína do Brasil para o debate global sobre sustentabilidade. O modelo brasileiro de reciclagem de alumínio demonstra algo que os países desenvolvidos têm dificuldade de aceitar: que sistemas de reciclagem baseados em incentivos econômicos diretos para os coletores funcionam melhor do que sistemas baseados em regulamentação, multas e cultura ambiental imposta de cima para baixo. A Alemanha tem uma das mais rígidas regulamentações de reciclagem do mundo. Tem máquinas automáticas de devolução de embalagens em supermercados, tem multas pesadas para quem não segrega o lixo adequadamente. E recicla menos latas do que o Brasil, que não tem nada disso em escala comparável. A razão é simples. Na Alemanha, reciclar uma lata é uma obrigação cidadã. No Brasil, reciclar uma lata é uma oportunidade de ganhar dinheiro. E oportunidades de ganhar dinheiro motivam pessoas de formas que obrigações cidadãs raramente conseguem replicar. O modelo brasileiro sugere que a forma mais eficaz de promover a reciclagem em países em desenvolvimento, onde a infraestrutura governamental é limitada e a fiscalização é difícil, pode não ser a regulamentação rígida do modelo europeu. Pode ser o fortalecimento das cadeias de valor dos recicláveis que tornam a coleta economicamente atrativa para as populações de menor renda. É uma lição de política pública que o Brasil exporta, consciente ou inconscientemente, simplesmente pelo exemplo do que funciona. Mas seria desonesto apresentar essa conquista, sem mencionar os desafios reais que ainda existem e que limitam o potencial completo do modelo brasileiro.
O primeiro desafio é a informalidade da cadeia. A maioria dos catadores trabalha de forma informal, sem proteção trabalhista, sem acesso a benefícios sociais e sem segurança de renda. Em dias de chuva, de doença ou de queda no preço do alumínio, a renda simplesmente desaparece. O Brasil criou um sistema de reciclagem eficaz, mas não necessariamente um sistema justo para os trabalhadores que o sustentam. A formalização e o fortalecimento das cooperativas de catadores são passos importantes que têm avançado, mas ainda estão longe de cobrir toda a população que vive dessa atividade. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, tem lutado há décadas por melhores condições de trabalho e reconhecimento formal dessa categoria profissional. O segundo desafio é a concentração no alumínio. O Brasil é campeão mundial em latas de alumínio, mas o desempenho em outros materiais recicláveis como plástico, papel e vidro é muito menos impressionante. A taxa de reciclagem de plásticos no Brasil está abaixo de 25%, a do vidro está em torno de 50%. O modelo que funciona tão bem para o alumínio não foi replicado com sucesso para outros materiais, porque o preço de mercado deles é muito menor e não gera o mesmo incentivo econômico para os catadores. O terceiro desafio é a falta de reconhecimento e de valorização. Uma conquista que o Brasil mantém há mais de 25 anos e que é referência mundial, merece mais espaço no currículo escolar, nas campanhas de comunicação do governo e no debate público sobre as capacidades e conquistas do país. O brasileiro que não sabe que seu país é campeão mundial de reciclagem de alumínio é um brasileiro que subestima o potencial do seu próprio país. Toda vez que você termina uma lata de refrigerante ou de cerveja no Brasil, você está participando, provavelmente sem saber, do maior sistema de reciclagem de alumínio do mundo. Um sistema que funciona há mais de 25 anos consecutivos, que recicla quase 100% do material, que gera renda para centenas de milhares de famílias, que economiza energia suficiente para abastecer cidades inteiras e que nenhum país desenvolvido do mundo conseguiu replicar com a mesma eficácia. Essa é uma conquista do sistema econômico informal brasileiro que encontrou no alumínio uma equação onde o interesse individual de centenas de milhares de catadores se alinha perfeitamente com o interesse coletivo de reciclar ao máximo. É feio de ver de perto. Um catador empurrando um carrinho cheio de latas no calor de uma grande cidade não é uma imagem que evoca orgulho imediato. Mas o resultado agregado de centenas de milhares dessas pessoas fazendo esse trabalho todos os dias é uma das taxas de reciclagem mais extraordinárias que a humanidade já produziu. O Brasil tem problemas sérios e reais que precisam ser resolvidos, mas também tem conquistas reais e extraordinárias que merecem ser conhecidas, e que às vezes emergem exatamente das partes mais dolorosas da realidade brasileira, transformadas em solução criativa e eficaz por pessoas que não tinham outra escolha. Você sabia que o Brasil era campeão mundial de reciclagem de alumínio há mais de 20 anos? E o que você acha que o Brasil poderia fazer para replicar esse modelo em outros materiais como plástico e vidro? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te deu orgulho de uma conquista brasileira que você não conhecia. Compartilha com quem acha que o Brasil não tem nada para ensinar ao mundo. E se inscreve para continuar descobrindo o Brasil extraordinário que ninguém conta. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.